Nesta semana, estudamos sobre os memoriais da graça. A importância de ter na lembrança, de ter na memória, a participação milagrosa de Deus na história do seu povo. Veja aqui dois textos de Ellen White. Estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Estudem o terceiro e quarto capítulo de Josué, que registram o preparo deles para cruzar o Jordão e sua passagem pelo rio para entrar na terra prometida. Precisamos manter a mente e o coração preparados, mediante a renovação da memória das lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim fazendo, os ensinos da sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fossem para eles, para o povo de Israel. O Israel moderno está em maior perigo de se esquecer de Deus e ter levado à idolatria do que no antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados mesmo entre os profetas observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele. Ao passo que se o amassem de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, conforme Marcos 12:33, ele abençoaria abundantemente seu gesto e removeria do meio dele toda a enfermidade. O que estudamos nesta semana, a travessia do Rio Jordão, ela tem uma dimensão teológica. Ela não é simplesmente um fato no povo, de um povo, um fato histórico de um povo, mas ela tem uma dimensão teológica. A travessia do Jordão expressa uma dimensão teológica tríplice, que não é facilmente percebida pelos leitores modernos. Primeiro, o status de Deus como Senhor da terra. Destacou uma diferença essencial entre as divindades cananeias e Javé. Seu domínio não é restrito a nenhum território. Toda a terra pertence a ele e está sob seu domínio. Ele é o verdadeiro dono e senhor do mundo. E nesse sentido, Baal, que também significa dono ou senhor, é um impostor. O poder de Deus sobre a água serviu como prova da sua supremacia. Segundo item, Deus foi vitorioso. Tanto na mitologia babilônica quanto na cananeia, Marduk e Baal se tornaram os deuses principais ao esmagarem forças poderosas e aquáticas. Tanto em passagens poéticas como proféticas, Javé foi louvado por conquistar inimigos cósmicos, descrito como um dragão marinho ou uma serpente, também chamada de besta ou leviatã. À medida que Javé superou as forças aquáticas do caos, sua vitória foi suprema. No entanto, a diferença crucial entre Javé e esses deuses é que ele é um Deus vivo, agindo em tempo real. Javé não é um Deus da mitologia, ele é um Deus da história, ele é um Deus de fato. Finalmente, Javé é um Deus santo. A Arca da Aliança apareceu pelo menos 20 vezes em Josué 3 e 4, destacando sua importância na história como uma representação física daquele que foi literalmente à frente deles. A glória de Javé, que habitava sobre a arca no lugar santíssimo do santuário, era uma manifestação visível da presença divina. Contudo, esse símbolo da sua presença só podia ser visto pelo sumo sacerdote uma vez por ano e apenas sob condições rigorosamente específicas. Durante a travessia do Jordão, a arca era levada cerca de 1 quilômetro à frente do povo, permanecendo à vista deles, durante a travessia real no meio do leito do rio. Ao contrário dos ídolos de Canaã, que foram criados à imagem de seus criadores humanos, Deus estava formando uma nova nação à sua semelhança, conforme expresso no mandamento: sede santos como eu sou santo. Esses três aspectos teológicos, domínio, vitória e santidade de Deus, deveriam estar no meio dos israelitas quando eles entrassem na terra idólatra de Canaã. A lembrança desse dia espetacular, a travessia do Jordão, deveria ter sido como um antídoto contra a idolatria, o antídoto que, infelizmente, Israel não tomou.
a operação miraculosa do Senhor Deus, permitindo que o povo atravessasse o Rio Jordão a seco, na época das cheias. Devia servir como uma lembrança, como um memorial, para que eles nunca se afastassem, para que eles nunca se prostrassem à idolatria, nunca se prestassem à idolatria. Mas isso não aconteceu, irmãos. E ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo de Deus, desde o povo de Israel, os primeiros cristãos, os cristãos da Idade Média, os cristãos atuais, muitos de nós, cristãos, nós temos nos afastado e temos nos esquecido do que Deus tem feito, do que Deus fez na história, e temos nos achegado a ídolos, a idolatria. Quantos ídolos temos hoje, irmãos, no nosso mundo, no século XXI? Quantos ídolos? Aos quais muitas vezes nós devotamos nosso tempo, nós devotamos nossa consideração, devotamos a nossa inteligência, adorando deuses que não são nada mais do que deuses feitos por homens, maquinado por homens, não o Deus criador do céu e da terra. Que o Senhor nos abençoe e que a gente considere com carinho os memoriais da atuação divina ao longo da história. E dessa forma, sejamos sempre fiéis, obedientes, leais a esse Deus, que é o Deus Criador do céu e da terra, e o nosso Deus Salvador, através do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando estudamos sobre a tua direção no povo de Israel, na travessia do Rio Jordão e da entrada em Canaã. Peço que nos ajude para que possamos nos lembrar, que possamos ter na memória esses atos maravilhosos que o Senhor fez. Esses atos do Deus que pode todas as coisas, do Deus dos impossíveis. Nos abençoa, portanto, nessa semana, nos abençoa a nossa vida, abençoa amanhã o culto que vamos ter na Escola Sabatina. Que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos nós amanhã, nas nossas reuniões, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas refeições familiares do sábado, na nossa alegria de encontrar os irmãos em cada igreja, em cada classe, em cada pequeno grupo. Deus abençoe a todos, sejam felizes. Sábado é um dia da alegria, portanto, seja feliz.